Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje é 18 de abril de 2021 e eu venho trazer uma mensagem muito especial de Deus ao seu coração. A partir do texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 20, dos versículos 1 a 16. Eu vou estar lendo na versão A Mensagem. Diz assim: O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo, e assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: Por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz: Chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: O último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante? Ele respondeu ao que falava em nome de todos: Amigo, não fui injusto. Nós concordamos com esse valor. Não concordamos? Então pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está, mais uma vez, a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. Essa história que Jesus conta, ele conta para ilustrar e falar como é o reino de Deus. Então, é claro que o dono dessa vinha, o proprietário dessa propriedade rural, dessa vinha, é o próprio Deus, é o nosso Pai. E aqui Jesus está dando chaves importantes, princípios importantes a respeito do reino de Deus e também tem muitos ensinos importantes a respeito do nosso relacionamento para nós fazermos ajustes e podermos desfrutar dessa bondade, dessa generosidade que nós vemos aqui. Essa é uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção, a bondade e a generosidade desse dono, desse proprietário de terras. É a bondade e generosidade do nosso Deus, do nosso Pai. Mas para a gente poder enxergar isso, a gente precisa de algumas informações que o texto não nos traz, mas que todos, na época de Jesus, na época que ele contou essa história, todo mundo tinha essas informações. E eles, apesar de ele não mencionar, todos sabiam do que Jesus estava falando, entendiam perfeitamente. Mas nós, que estamos aqui há quase 2000 anos de diferença, precisamos dessas informações para poder entender esse texto. Por exemplo, essa moeda de prata que o dono da vinha estabelece o acordo com os primeiros que foram contratados é a moeda chamada denário. E denário era o pagamento padrão por um dia inteiro de trabalho. Só que o dia, para o judeu, ele começava com o pôr do sol. Então, provavelmente por volta aí das 6 da manhã e até quando ia. A jornada de trabalho era de 12 horas. Então, quem entrava às 6 da manhã saía às 6 da tarde. Entende? Então, era 12 horas de trabalho. O denário era o pagamento padrão por 12 horas de trabalho. Então, agora observe que quando ele vai falar com o primeiro grupo, e ele só fala do valor com o primeiro grupo, ele estabelece um acordo com eles e oferece um denário por um dia de trabalho. E eles concordam com isso. Tá bom esse preço?
Tá ótimo, é justo. E eles foram trabalhar. Eles estavam contentes, estavam empregados, iam receber o seu salário no final do dia. Eles trabalharam o dia todo. Mas ao longo do dia, esse proprietário, esse dono de terras, foi contratando outras pessoas. Outras pessoas foram trabalhar na sua vinha e não trabalharam a mesma quantidade. Na hora do pagamento, ele orienta para que o pagamento começasse por quem? Começasse por aqueles que foram contratados por último. E aí eu pergunto para você, qual é que foi o problema aqui? Pensa um pouquinho, qual é o problema? Pare e pensa um pouquinho aí onde você está. Qual foi o problema? Por que que as pessoas reclamaram? Ele estava cumprindo o acordo. Imagine se esse dono de terras começasse o pagamento pelos que foram contratados primeiro. Será que teria esse problema? Aqueles que entraram primeiro recebessem o denário e fossem embora. E não vissem o quanto ele iria pagar para aqueles que foram contratados por último. Será que teria esse problema? Eu acredito que não. Mas como ele inverteu a ordem, os que foram contratados por último, aqueles que trabalharam apenas 1 hora, receberam um denário, o próprio texto diz, né? O que aconteceu? Aqueles que foram contratados primeiro, que entraram às 6 da manhã, nossa, eles ficaram imaginando, lógico, né? Olha, se ele está pagando um denário para quem trabalhou 1 hora, quanto será que ele vai pagar para quem trabalhou 12 horas? Então eles criaram no coração o quê? Uma expectativa. Posso compartilhar com você de um segredo que eu aprendi, uma dica que, nossa, transformou a minha vida em algo muito melhor? Você quer ficar livre de toda e qualquer frustração, inclusive com Deus? Sabe como que nós podemos ficar? Porque assim, quando nós ficamos frustrados, né? O que acontece? A gente reclama, a gente murmura, o dia acaba muitas vezes, tudo fica ruim, né? A gente fica revoltado, parecido com aqueles lá que estavam reclamando. Sabe como que nós podemos evitar isso e nunca mais experimentarmos a frustração na nossa vida? E nunca mais vivenciarmos essas coisas? Simples. Não crie expectativas. Não crie expectativas no seu relacionamento com as pessoas. Você vai ver quantos problemas você vai estar evitando. Demais, demais. Não crie expectativas no seu relacionamento com Deus. Você vai ver os resultados disso. Posso adiantar quais são. Primeiro, você vai sentir o seu coração muito mais... Você não vai murmurar, você não vai reclamar, você não vai ficar para baixo, como se o seu dia tivesse acabado. Você vai ter um coração muito mais generoso, em vez de ficar murmurando. Outra coisa que você vai perceber, você vai se sentir mais leve. Os dias vão ser melhores. E o terceiro resultado que eu percebi na minha vida, o ambiente ao seu redor, o clima do ambiente ao seu redor, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, você vai ver que vai mudar para muito melhor. Mas esse não é o foco da nossa reflexão aqui, é só um parênteses e uma dica que eu estou compartilhando com você de algo que o Senhor me ensinou, ok? O que eu quero focar é no caráter desse Deus e no nosso relacionamento com Ele. E o que nós podemos aprender com essa história? Tem coisas muito profundas aqui. Nós já vimos que o que salta à vista é a generosidade e a bondade do nosso Pai. Ele é super generoso. Ele é super bondoso, como nós vemos nessa história aqui. Às vezes, talvez você, ao ouvir essa história, assim como eu, tenha achado o seguinte: nossa, então Deus no céu, Ele é como alguém que está implantando um regime socialista. Deixa eu explicar melhor. Um regime igualitário. No socialismo, não importa o que você faça.
Não importa se você trabalha no campo, se você recolhe lixo, não importa se você é administrador, se você é do exército, todos no final do dia, no final do mês, todos vão receber a mesma coisa, todos vão ter acesso às mesmas coisas, é a mesma quantia para todo mundo. Pelo menos, né, entre aspas, na teoria deveria ser assim. Todo mundo recebe a mesma coisa do Estado. A gente sabe que na prática não é assim. E pode ser que quando a gente vê essa história, parece um pouco de injustiça, não é? Ele pagar a mesma coisa para todo mundo, independentemente da hora, do quanto cada um trabalhou, mas não é isso que Jesus está falando. Pode ficar tranquilo, tá? No céu não existe regime socialista. Pode ficar tranquilo. Deus não é assim. Nós somos pessoas diferentes. E você já deve ter percebido que ao nos relacionarmos com as pessoas, por elas serem diferentes, nós também temos um relacionamento diferente com cada um. Deus é assim também. Ele respeita as nossas diferenças. E Ele não vai tratar... É muito importante nós observarmos o seguinte: para Deus, todos nós temos o mesmo valor. Aos olhos de Deus, todos nós temos o valor igual, como ser humano, como pessoa. Ele olha para nós como filhos e filhas muito, mas muito amados mesmo. Então nós temos esse mesmo valor, mas nós estamos falando do valor intrínseco. Na história aqui que nós lemos, o que está em questão não é o valor das pessoas, mas sim o valor do trabalho que nós fizemos na vinha. A vinha o que é? É o reino de Deus. Aquilo que cada um contribuiu, cooperou, foi útil, né? Aquilo que cada um fez para o Senhor. Qual vai ser o galardão? Qual vai ser a recompensa? Qual vai ser, entre aspas, o pagamento? Nós vamos ter um galardão, nós vamos ter uma recompensa. Como que vai ser isso? Pode ficar tranquilo que não vai ser dessa maneira socialista, tá? Igualitária. Mas a gente precisa aprender os princípios que estão aqui. Jesus está querendo chamar a nossa atenção para alguns princípios muito importantes. E que princípios são esses? É que o galardão e a recompensa que Deus tem para nós, para você e para mim também, é um galardão, uma recompensa que não é determinado somente pela quantidade do trabalho que nós fizemos, mas também pela qualidade do trabalho que nós fizemos. Não é só uma questão de hora, de quantidade, do que a gente fez, mas também o como, por quê e o que nós fizemos. Deixa eu esclarecer um pouquinho mais, tá? Quando eu falo de quantidade, é claro que Deus vai ver isso. O quanto nós fizemos, Ele vai ver isso. Só que esse não é o único critério. Tem outros critérios também. Por exemplo, uma das coisas que Ele vai avaliar é o que nós fizemos. Deixa eu esclarecer um pouquinho mais. O que nós fizemos enquanto nós estivemos vivos aqui, enquanto nós estivemos vivos nessa terra, as coisas que nós fizemos para o Senhor, para o seu reino, foram coisas que Ele pediu para nós? Foram coisas que Ele esperava que a gente fizesse? Estavam de acordo com o propósito e a vontade dEle para a nossa vida? Porque, olha, eu vou dizer, tem muita gente, tem muitas pessoas que estão trabalhando, estão se matando na obra, no reino, para Deus. E Deus mesmo não pediu para fazer nada daquilo. O que Deus queria mesmo que essa pessoa fizesse, ela não está fazendo. E aí vem a primeira pergunta: você sabe o que Deus quer que você faça? Pode ser que seja uma coisa só. Lembra do que Ele disse para Marta? Marta, Marta, você anda inquieta, correndo de um lado para o outro, e na verdade pouco é necessário. Na verdade, uma coisa só. Às vezes tem gente que Deus vai pedir uma coisa só. Uma coisa só. Ele pode fazer um mundaréu de coisa,
Mas se ele não fizer essa que Deus pediu para ele, que o Pai pediu para ele, qual é o valor de tudo que ele fez? Deus não queria nada disso. Está se esforçando, está se desgastando à toa. Esse é um dos critérios, o que nós fizemos. Mas não é também só. Então tem a quantidade, mas também tem a qualidade. Na qualidade, o que envolve? O que nós fizemos. Nós fizemos o que ele pediu. Nós fizemos o que ele esperava de nós. Outra coisa, quando eu falo de qualidade, eu também quero dizer por que nós fizemos. Qual é a motivação do nosso coração? Deus não olha só o que a gente está fazendo. Não é só o que nós fizemos, o ato em si, mas também como o nosso coração se comporta enquanto nós estamos fazendo. Você faz isso por quê? Porque você quer ser abençoado? Porque você quer ter um retorno? Porque você quer demonstrar o amor a Ele? Porque você o ama? Quais são as motivações do nosso coração quando nós estamos fazendo? Tem gente que trabalha no reino, entre aspas, né? Na igreja, ou no ministério, para aparecer, para ter reconhecimento, para ser importante, para ser amado. Tem tantas, as motivações são inúmeras. Qual é a motivação do nosso coração quando nós fazemos as coisas para o Senhor? É para Ele mesmo que nós estamos fazendo? Nós fazemos com amor, com alegria? Você que é pai e mãe já deve ter uma experiência, né, de pedir algo para o seu filho e o filho ir fazer com alegria, com amor, com satisfação. E ter também a experiência do filho fazer murmurando, reclamando, chutando o chão, né? Porque você pediu, contrariado. Ele faz. Mas às vezes dá vontade de que nem fizesse, né? Com Deus não é muito diferente. Ele olha o nosso coração também. Isso vai determinar a qualidade daquilo que nós fizemos. E o último critério é o como nós fizemos. Para Deus não existe esse negócio de os fins justificam os meios. Se você usar meios terríveis, Ele não abre mão dos seus princípios. Nós temos que fazer as coisas certas do jeito certo. E não só isso, uma coisa que vai nos diferenciar na hora do galardão e da recompensa. Qual é o nível do nosso empenho? Qual é o nível da nossa dedicação? Quanto que nós nos esforçamos, quanto que nós nos doamos para isso? Isso é diferente para cada um. E isso com certeza vai fazer a diferença na hora do nosso galardão. Então, aproveite esse tempo para fazer essas reflexões, né? O que nós estamos fazendo para o Senhor? Você quer receber o galardão? Ele é maravilhoso, além da nossa compreensão e entendimento. É melhor do que nós podemos imaginar. Talvez outro dia eu grave falando um pouquinho sobre esse galardão. Aquilo que nós já experimentamos aqui, podemos ver, eu fico sem palavras para expressar o amor, o cuidado, a honra, a alegria que Ele nos dá de sermos filhos dEle. Nós somos herdeiros de Jesus Cristo, o reino é nosso, nós vamos herdar tudo, nós somos da família do Deus Altíssimo, do Deus vivo, você tem noção? Onde você vai encontrar uma honra maior do que essa? Você vai se tornar a imagem e semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo. Tem algo mais especial do que isso? Você vai se tornar um rei, uma rainha, um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus, aqui, já nessa terra. Esse é o chamado, esse é o desejo de Deus para a sua vida. Você acha que vai encontrar algo parecido em algum outro lugar? Nós não vamos encontrar. Honra, privilégio. Deus, o coração de Deus é generoso. Veja bem, aquele que trabalhou 1 hora na sua vinha, ele deu o mesmo valor. O coração de Deus é assim, Ele quer abençoar, Ele quer ofertar, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em dar, Ele tem prazer em que a gente esteja feliz, alegre. E talvez você fique pensando, nossa, mas eles trabalharam, Ele pagou a mesma quantidade.
A questão, gente, não é só isso, mas também a nossa fidelidade. Esse é outro princípio importantíssimo. Deus não vai pedir para você mais do que você dá conta de fazer, entende? Se você é do grupo de pessoas que dá conta de trabalhar apenas 1 hora, Ele vai pedir para você trabalhar 1 hora. Ele não vai te sobrecarregar. Você não tem que se sacrificar. Ele conhece cada um de nós, então Ele vai pedir de acordo com a nossa capacidade, de acordo com aquilo que nós conseguimos responder. Você é do grupo que aguenta 4, 5, 6 horas de trabalho? Então Ele vai pedir. E aí a questão é a nossa fidelidade. Se Ele pediu 1 hora para você e você foi fiel nessa 1 hora, você trabalhou, se empenhou, você fez o que Ele pediu, da maneira como Ele pediu, você vai ter o seu galardão com certeza. Quando as nossas obras passarem pelo fogo para serem provadas, as suas obras permanecerão. Elas não vão ser destruídas pelo fogo. E você vai receber o galardão, a recompensa. Entende? Se você é do grupo que dá conta, gente que trabalha... Você conhece gente assim? Sobrenome é trabalho? É gente que dá conta de trabalhar 12 horas e mais, se for preciso. Faz assobiando. Gente que faz, né? Não é assim? Se você é desse grupo e o Senhor pediu para você trabalhar 12 horas e você foi fiel a Ele, trabalhou essas 12 horas, Deus vai te recompensar também pelas 12 horas. Percebe que, na verdade, o problema não é o que o Senhor dá para a gente, mas é quando nós olhamos para os outros, quando nós olhamos para o lado, as comparações que nós fazemos. Deixa eu dar outra dica. Toda comparação, ela vem do inferno, ela vem do diabo. Quando a gente se compara com o outro, pode saber que não vem nada de bom daí, é ruim. Ou você vai se sentir melhor do que o outro, que é algo ruim, ou você vai se sentir pior do que o outro, que é algo ruim também. Então nós temos que ajustar o nosso foco. Enquanto o Senhor ajustou o preço com os primeiros trabalhadores, estava tudo bem. É o preço justo. Trabalharam contentes, felizes. A partir do momento que eles viram que ele pagou o mesmo valor para quem trabalhou 1 hora, eles criaram expectativa no coração deles. Mas não foi isso que o Senhor conversou com eles. Entende? O problema foi quando? Quando eles viram que o outro grupo lá recebeu. É a bendita ou maldita comparação, né? Então ajuste o seu foco. Quantas vezes você já parou para pensar em como que esse negócio de comparação está presente no nosso dia a dia? Eu lembro daquela passagem que Jesus ressuscitou, aparece para os discípulos e Jesus está falando lá para Pedro o que vai acontecer com Pedro. E ali ele está dizendo, Pedro, ele está dizendo o que vai acontecer, inclusive o tipo de morte que ele vai ter. Pedro, em vez de ficar prestando atenção no que Jesus estava falando, o que ele faz? Ele vira para o lado, vê João, que era o discípulo amado, né? E aí pergunta para Jesus, e esse Jesus? Ele está preocupado com o outro, o que vai acontecer? Ele é o discípulo amado, será que vai acontecer a mesma coisa que eu? Ou ele vai ter uma recompensa melhor? A vida dele vai ser melhor? Você vê como nós somos? Nós somos assim. Então, ajuste o seu foco. Ao invés de ficar olhando para os outros, ajuste o seu foco e olhe para você mesmo. Eu sei que às vezes é difícil. Olhe para você mesmo. Olhe para o seu relacionamento com o Senhor. Nessa história, outra coisa muito importante que está presente, ela deixa claro quando a gente pensa na recompensa e no galardão, né? É muito claro como nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E olha, eu vou repetir aqui algo que eu já disse nas reflexões anteriores. O Pai deseja que todos os seus filhos sejam guiados pelo seu Espírito. Quer ver? Quando a gente olha lá em João, capítulo 3, versículo 8, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz assim para Nicodemos a respeito daqueles que nasceram de novo.
Ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você nasceu do Espírito, você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Então Ele quer que você seja guiado pelo seu Espírito. Porque é o Espírito Santo que vai nos guiar e vai nos dizer o que Deus quer de nós. O que Ele espera. Eu não preciso ficar me desgastando, eu não preciso ficar me matando. Eu só preciso ser obediente àquilo e fiel naquilo que Ele pede para mim. Entende? E nisso que Ele pede para mim, fazer com alegria, fazer como expressão do meu amor a Ele, fazer com gratidão, com prazer. Entende? Nisso que Ele pede, ou nessas coisas que Ele pede, me empenhar, me dedicar. Percebe como a vida fica mais simples? Como fica mais fácil? Eu, por muito tempo, me debati fazendo aquilo que eu acreditava que era certo e fazendo aquilo que eu acreditava que era da vontade de Deus. Mas que diferença foi total quando eu passei a ter um relacionamento com o Senhor. E Ele pôde, então, falar comigo e me guiar e me dirigir. E Ele pôde, então, me dizer o que Ele quer de mim. O que Ele espera de mim? Nossa, foi como se toneladas tivessem sido tiradas dos meus ombros. Porque eu já não precisava fazer as coisas da minha cabeça. Eu não dependia mais de fazer na minha própria força. Hoje, eu não quero fazer mais nada sozinho. Tudo eu quero fazer com Ele. E eu convido Ele sempre: Senhor, vamos fazer juntos. Sabe por quê? Inclusive, essa reflexão que eu estou gravando aqui, eu convidei Ele para a gente fazer junto. Porque eu tenho experimentado na minha vida que tudo o que eu faço com Ele, direcionado, guiado por Ele, é melhor. Flui melhor, sai melhor, o resultado é melhor. E eu quero que você experimente isso, meu irmão, minha irmã. Eu quero que a sua vida seja leve. Eu quero que você encontre alegria. Eu quero que você tire o peso da religiosidade, das obrigações, dos deveres e possa experimentar a leveza do relacionamento com Deus, de fazermos as coisas por prazer, com alegria, com satisfação, de você ser instrumento no reino de Deus, de você fluir com Ele e você se ver sendo útil na vida de outras pessoas, você sendo a boca de Deus nessa terra, você sendo as mãos de Deus para alcançar aqueles que precisam de ajuda, você sendo o ouvido de Deus para ouvir aquele que não tem ninguém com quem conversar e desabafar, você sendo os braços de Deus para abraçar, acolher. O Senhor quer que nós sejamos a expressão dEle nessa terra. E é maravilhoso quando isso começa a acontecer. Eu quero isso, que você experimente isso. Eu quero me colocar à sua disposição para ajudar no que for preciso. Busque o Senhor, mude, ajuste o seu foco. Pare de olhar para os outros, pare de olhar para o relacionamento que os outros têm com Deus. Volte o seu foco para você. Volte o seu foco para Deus e para o relacionamento de vocês. E você vai ver o quanto Deus já tem sido generoso e bondoso com você. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai querido, eu te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã, que está me assistindo nessa hora, que está comigo nessa hora. Senhor, que a Tua graça seja sobre ele, a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado. Eu peço que o Senhor o ajude, assim como o Senhor está fazendo comigo, a perceber, pela experiência própria, o quanto o Senhor é bondoso e generoso. Que o Senhor o ajude a ajustar o foco, a voltar os olhos dele para o Senhor e para o seu relacionamento com o Senhor. Ajuda ele, Senhor.
a focar e buscar mais e mais de Ti. Tira o peso das obrigações, da religiosidade, das cobranças, das exigências e vem trazer a leveza do Teu Evangelho, do relacionamento com o Senhor. Vem trazer a leveza do fazer com alegria, com prazer, com satisfação, com amor. Fazer porque queremos Te agradar. É desejo nosso, nós fazemos porque queremos, não porque somos obrigados. Nós fazemos porque temos prazer em Te dar alegria. Nós fazemos porque a Tua vontade é perfeita e é o melhor para nós. Ao fazer e cumprir a Tua vontade, nós é que somos os mais abençoados e os mais felizes. Eu peço que o Senhor revele isso, que o Senhor mostre isso para o meu irmão, para a minha irmã que está aqui comigo nessa hora. Dispensa a sua graça, a sua bênção sobre ele, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o seu relacionamento com o Senhor, o seu trabalho, os seus estudos, todas as áreas da sua vida. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E muito obrigado, Pai. Obrigado por ser generoso. Obrigado porque o Senhor é justo, sempre, 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 mas é mais do que isso. O Senhor é generoso, é bondoso, é amoroso, é gentil, é fiel, é maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós Te agradecemos. O Senhor ama nos surpreender, ama. E o Senhor vive fazendo isso. Faz isso também com meu irmão, minha irmã. Talvez o Senhor com certeza o Senhor já está fazendo, só falta ele ver e reconhecer. Enche o seu coração de alegria e de gratidão na sua presença, que ele possa ver tudo que o Senhor está fazendo. E que o seu coração possa transbordar de alegria, de gratidão, em o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida, pela saúde, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo trabalho, e por todas as milhares e milhares de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração. E suplicamos, Pai, dá-nos nessa semana, uma semana abençoada na Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. O amor de Deus, o Pai, esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, esse Pai super generoso, esteja presente na sua vida, no seu dia a dia. E a presença do maior amigo de todos, aquele que não nos abandona de jeito nenhum, que é o Espírito Santo de Deus. Essas sejam as realidades presentes na sua vida todos os dias. E que a bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, seja hoje e sempre com você, com o seu lar, a sua família e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Hoje e para sempre. Amém e amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe e te guarde. Receba aí o nosso abraço e fique com Deus.